O Paleolítico. Pela formação intensificada ao longo dos anos e de muita dedicação de histórias e estudos, o ser humano incansavelmente sobreviveu às eras, com a ajuda de capacidades intelectuais, físicas, de força da união. Desta mistura evoluída surge eu, um boneco de The Sims em miniatura, para esclarecer o mundo aos olhos de um entusiasta das artes. Bom, Paleolítico. Vamos onde tudo começou. Antes de entender qual o sentido de dizer que a arquitetura é uma obra de arte, ou até mesmo uma escultura de gelo que vai derreter no calor, vamos voltar lá atrás para entender onde estamos hoje. E para isso, temos que voltar no tão famoso período paleolítico, ou como gostamos de chamar, a Idade da Pedra. Essa época é um ponto-chave para definir como o marco do nascimento de grandes ciências como a sociologia, a antropologia, a tecnologia e as artes. A Idade da Pedra se divide na consideração de duas grandes divisões históricas, que também chamamos de rupturas, por se tratar de duas épocas nascidas da mesma época, mas que apresentam características bem diferentes e únicas de evolução: Paleolítico e Neolítico, ou a pedra lascada e a pedra polida. Nesse vídeo, vamos explicar essas duas grandes partes, importantes da mesma época, justificar o porquê do surgimento raiz de tantas ciências. Então, pega seu HD que você chama de cérebro, pluga na entrada do seu computador e vem comigo para dentro desse universo de conhecimento. Simbora para o vídeo! Interrompemos esse programa para criticar que esse período ensinado nas escolas é muito pobre, não é aprofundado, é essencial para ajudar os futuros cientistas a terem gosto pelo conhecimento, mas acaba apenas visto como uma piada do que éramos antes. Mas se trata de muito mais. Agora sim, o Paleolítico. Alguns cientistas inserem 1000 anos a mais e outros menos. A verdade é que, mesmo sendo um mistério datar a exatidão que nos levou à civilização e à tecnologia, começou com manchas e rabiscos de paredes de pedra. Eu digo mistério, pois você já deve ter ouvido as expressões em torno de, aproximadamente, cerca de e muitos outros, que não me vêm na cabeça agora. Essa evolução que temos hoje de demorar de 10 a 5 anos para surgir novidades que mudam a história, nem sempre ocorreram nessa mesma velocidade. O próprio período paleolítico é registrado como o mais longo conhecido, e é natural que seja assim, pois foi o primeiro. Conforme isso foi mudando, as tecnologias e o conhecimento foram aumentando e se transformando em uma velocidade maior. Por quê? Bom, vários fatores. O aumento do conhecimento, a facilidade em encontrar respostas, a facilidade em ir atrás de respostas, mais acessibilidade aos recursos materiais que ajudam na tecnologia, maior controle sobre o tempo e administração do tempo e por aí vai. São pequenos fatores que vão se unificando e tornando mais fortes o que conhecemos hoje em dia. Mas vamos lá, um período que demorou a passar, cerca de 4,4 milhões de anos. Tem ideia do que é isso? Eu não faço a menor ideia. Não cabe na minha calculadora. Essa brincadeira tem em torno de 2 milhões a 40 mil anos antes de Cristo. Faz ideia de quanto dá isso? Eu continuo não fazendo a menor ideia. Continuando, segue o bonde. Nesse período, surgiram as primeiras ferramentas de caça, de proteção, de auxílio para a sobrevivência. Também surgiram os registros das expressões de pensamento, de reflexão e de expressão artística. As expressões artísticas eram baseadas nas observações do mundo, os animais, a vegetação, o clima, tudo o que era mundo e o que se entendia como mundo. Por que é conhecido como a Idade da Pedra? Porque a descoberta da pedra, ou seja, quando o ser humano focou na utilidade que a pedra tinha, ela passou a ser um objeto de grande importância que permitiu grandes evoluções. Por ser dura, resistente, servir para muitas coisas, ela foi utilizada durante muitos anos.
como principal elemento de uso. De necessidade, era necessário ter uma pedra. Consegue dimensionar isso? Olha que coisa incrível, mas linda, cheia de graça, aquela pedra lascada que vem e que passa. Tudo o que faziam, faziam com o auxílio da pedra. Alguns estudiosos até defendem que ela também serviu de alimento. Não posso dizer o que penso disso, mas fico tranquilo que o estômago dos seres humanos daquela época tinha a capacidade de digerir esses alimentos mais sólidos, digamos assim. Bom, imagine conseguir viver sem lápis e caneta? Ah, mas tem o celular, e o computador e o tablet, não é? Mas tudo só foi possível com o surgimento da escrita. Agora imagine se não tivesse existido o lápis. A pedra também era como o primeiro lápis. Ela também era usada para se riscar símbolos, sinais, linguagens usadas pelo povo na época. A pedra era a casa, era a proteção, a arma, o escudo, era a tela de pintura, era o ponto de referência para não se perder. Então, quando você entender a idade da pedra, realmente porque foi a idade que ficou marcada por causa da pedra, entendeu? Anote isso aí no seu bloquinho mental. Então vamos nos situar aqui. Era um povo que precisava da pedra para fazer muitas atividades, que ajudavam na sobrevivência e na expressão de serem quem eram. Moravam em pedras, cavernas feitas de pedras, tanto feitas naturalmente quanto pedras juntadas para fazer uma barreira, uma barragem de proteção contra animais grandes e outros perigos externos. Dentro dessas cavernas, eles registravam suas vidas. Não pensavam que alguém iria encontrar no futuro, mas satisfazendo uma necessidade de expressar seus sentimentos, anotar seus conhecimentos e descobrimentos. Registravam o que viviam e o que pensavam e o que faziam, como é feito até os dias de hoje. Esses símbolos desenhados nas cavernas chamamos de pintura rupestre, que vem do latim rupestris, que é uma parede de pedra, uma estrutura de pedra. Muitas dessas pinturas são um grande mistério, pois existem há milhares de anos e não se sabe quase nada a respeito delas. Mesmo com toda a nossa tecnologia, os cientistas não conseguem definir com certeza as datas em que foram feitas. Para ter uma ideia, apenas 5% das que foram encontradas são identificadas pelas datas mais aproximadas. Outras podem ter seu material comprometido com o tempo, fazendo com que nossas máquinas e nossa tecnologia não consigam identificar o período. É bem complexo, mas resumindo, jamais saberemos. Pelo menos eu vou dizer aqui as que encontramos, as mais importantes para serem estudadas. Elas importam porque chamam muita atenção no conteúdo que possuem. São bem diferentes. Algumas são muito simples, outras têm até detalhes de sombra, luz e volume. Nem todas são de homenzinhos de palitinho, sabia? É interessante observar que alguns nos dão maior conhecimento dos animais que existiam na época. Vale observar que a arte rupestre tem uma ordem da qual a técnica veio primeiro. Sabia disso? Hein? Duas técnicas: pintura e gravura nas pedras. A primeira é a pintura, então as pinturas vieram antes das gravuras. E que tipo de tinta usavam? Na verdade, é um lado meio sombrio da história. Usavam terra sim, areia, musgo, qualquer pigmento de chão, mas também usavam sangue, fluidos corporais e fezes. Qualquer coisa servia para atingir a parede de pedra. A técnica mais comum e a mais fácil era de marcar as mãos na parede. Sabe aquela que fazemos com tinta guache no papel? Sulfite, quando crianças? Eles faziam colocando terra e pó dentro da boca e soprando essa terra em cima da mão. A mão ficava apoiada na parede. Iam soprando e contornando em volta da mão. É a mesma técnica que utilizamos, que se chama stencil. Mas você vai perguntar: Eca, eles não sentiam gosto ruim na boca, não? Eles comiam carne crua. Já comeu carne crua? Acha que é muito diferente do gosto da terra e do pó? A carne cozida veio bem depois, então o gosto amargo era muito presente também na vida dos povos das cavernas. Comiam carne crua, vegetal cru, frutas com casca, casca de árvore, ovos com casca e pedras. Uma terrinha na boca para fazer uma pintura na parede era doce comparado com isso tudo. Vamos para o nosso trem-bala imaginário, parceiro. A gente é só passageiro prestes a partir. A primeira visita que faremos é a caverna de Lascaux, uma das mais reconhecidas.
E agora será que lascou tudo ou é só o começo da civilização? Eu te respondo, é só o começo. Uma das cavernas mais conhecidas, pois foi muito estudada. Haviam diversas pinturas nesta caverna, principalmente no teto. O teto não era alto, antes que perguntem. Na verdade, cientistas acreditam que o povo da caverna deitava para fazer esses desenhos com mais conforto. E também não cabia muita gente naquele espaço. Até hoje, muitas cavernas são preservadas com achados arqueológicos porque eram escondidos em buracos pequenos e bem escondidos. Isso não é incrível? E se isso ainda é pouco, saiba que essas pinturas não eram da mesma pessoa e nem de uma mesma época. Várias foram as famílias que moraram diferentes tempos nessas cavernas. Então, pintavam os desenhos por cima dos outros. A caverna de Lascaux fica na França. Imagina que engraçado um homem das cavernas falando bonjour. É claro que é só uma piadinha, mas seria hilário. Tome nota disso, hein? O nome da caverna é Lascaux. É um complexo de mais de uma caverna, uma dentro da outra. Além das pinturas, a própria caverna também chama a atenção dos arqueólogos. O nome onde se localiza essa caverna se chama Montignac, que também é na França, obviamente. Não vai conseguir encontrar Lascaux no mapa, pois é apenas o nome da caverna. Você tem que encontrar Montignac, se quiser encontrar no mapa. Embora a mais conhecida seja a caverna de Lascaux, é uma das mais recentes. Ela tem somente 17 mil anos. Quase não se fala muito da outra caverna na França, chamada de Chauvet. Não vai chover na verdade, não vai chover na caverna, fica tranquilo. É brincadeirinha, aquelas brincadeirinhas de tio, sabe como é que é, né? A caverna de Chauvet tem de 30 a 40 mil anos. E também tem registros de técnicas avançadas de pintura. Repito, avançadas de pintura. Para se ter uma noção, o povo da caverna dessa época lixava a superfície da parede de pedra antes de pintar, para que ficasse mais fixo, mais permanente. Nessa caverna são encontrados animais pintados muito parecidos com os de cavernas mais recentes de Lascaux. As pinturas da caverna de Chauvet são registradas como as pinturas mais antigas conhecidas na história da humanidade. Agora vamos para a caverna na Espanha, a caverna de Altamira. A mira deles era alta, dá para usar como macete, hein? A pintura mais famosa são dos grandes bisões, pintados no teto. Esses desenhos tinham uma avançada técnica de pintura, contorno, pintura, sombreado e volume. Tem noção? Um fato muito curioso e lindo é que foi a filha de um arqueólogo, uma criança, quem achou a caverna por acidente. Lembra que falei dos buracos escondidos? Era um espaço apertado que cabia bem uma criança. E ela achou aquilo incrível. Ela foi a primeira do Novo Mundo a presenciar esse achado arqueológico. E foi logo correndo contar para o papai da sua descoberta. Ela até não foi levada a sério no começo, mas depois os adultos morderam a língua. Realmente viram com os próprios olhos aquelas maravilhas pintadas no teto inteiro. Embora existissem cavernas mais antigas, a caverna de Altamira na Espanha foi a primeira caverna a ser encontrada para os registros. A partir dela é que se deu o início de ir em busca das outras. Interessante, não é mesmo? E é interessante também que essa caverna de Altamira é bem novinha, só tem 13 mil anos. Tomar nota: o termo rupestre é muito amplo, é genérico, se refere a qualquer registro datado encontrado na superfície das rochas pelos povos das cavernas. As pinturas, quando feitas no teto e nas paredes, é chamada de pintura parietal. E por que estou falando isso? Porque existe uma outra caverna na França, chamada de Caverna de Les Troisfers, que é conhecida por ser preenchida com essa pintura parietal. Tanto nas paredes quanto no teto, ela é repleta de informações visuais. Esta caverna é rica de polêmicas que, para alguns, envolve até os registros de práticas de misticismo, lendas e folclores. O nome dessa caverna é por causa de sua descoberta por 3 irmãos que encontraram ela em 1914.
Dentre várias pinturas de animais, uma chama muita atenção nessa caverna. Alguns costumam registrar que esta caverna deu origem ao xamanismo, uma crença de que o homem e o animal tivessem um elo de espírito conduzido por um ser composto de ser humano e animal no mesmo corpo. Parece apenas uma hipótese, mas historiadores e arqueólogos interpretam parte de dentro desta caverna como um santuário. Esse ser guia espiritual é pintado em tamanho maior, como uma divindade. Entendeu agora porque é bem polêmico? E o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber, hein? Esse vídeo vai ficando por aqui, mas tem continuação. O próximo será sobre o Paleolítico no Brasil. Sim, temos registros antiguíssimos de povos das cavernas, inclusive o maior acervo de registros antigos se localiza no Brasil. Olha só que incrível! Por essa você não esperava. Então se prepare para se surpreender com esses e muitos outros conhecimentos aqui no canal. Um abraço cavernícola!